Doutora Laura Queiroz já está esperando pela gente lá no CMC. Ela é pneumologista, tisiologista e também especialista em endoscopia respiratória. É isso mesmo. Doutora Laura, obrigado, pela sua participação mais uma vez no programa. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Doutora, meu tio está na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele evoluiu durante a internação com uma pneumonia que não tem respondido a nenhum tratamento proposto. Há como descobrir qual bactéria está causando essa infecção de difícil controle? O seu parente que está na UTI, ele deve estar com uma infecção por algum micro-organismo, não necessariamente uma bactéria, tá? Que esteja acometendo a sua via respiratória e que possivelmente é um bichinho mais resistente aos antibióticos ou qualquer outro tipo de tratamento proposto. Pacientes que têm longa evolução dentro da UTI, que respira com ajudas de aparelho e evoluem principalmente com pneumonias ou qualquer outro tipo de infecção respiratória durante essa internação e que não tem respondido bem às medicações utilizadas, pode realizar, caso esse paciente tenha estabilidade hemodinâmica, ou seja, ele tenha condições clínicas, mesmo respirando com ajudas de aparelhos, de realizar exames onde a gente possa avaliar a via respiratória por completo e colher material ou até mesmo biópsia pulmonar através desse exame, que é chamado endoscopia respiratória. Se o paciente tiver condição clínica, ou seja, que o exame não represente um risco muito maior que o benefício desse paciente, a gente realiza esse exame através do próprio tubo ou da cânula que esse paciente esteja, seja ela orotraqueal ou uma cânula direto na traqueia, esteja respirando com o aparelho direto na traqueia. A gente entra com um aparelho chamado endoscópio e visualiza toda a parte interna do pulmão e colhe secreção para ser analisada pelo laboratório e, dependendo da situação, a biópsia. Outros métodos diagnósticos para a gente investigar, descobrir qual que é o bichinho que está acometendo o pulmão do seu familiar é através de aspirado traqueal, tirar secreção de dentro do tubo, ou através de coleta até do escarro, tá? São outros métodos diagnósticos. Lógico que quando a gente entra dentro do pulmão, a gente coleta um material muito mais rico para dar informações a respeito do diagnóstico. Mas esse exame só deve ser realizado com a solicitação do médico que esteja acompanhando o paciente, caso exista realmente a indicação para realizá-lo. Valeu, doutora Laura. Lembrando que a doutora Laura, ela atende tanto lá no CMC quanto no Hospital São Paulo também. E falando em doutora Laura, nós temos aqui o doutor Edson Marchiori, né, que também está lá no Hospital São Paulo, esperando pela gente, passando ótimas informações para você aí de casa. Bom, doutor Edson, o que é mioma? Mioma é um tumor benigno, não tem, praticamente, a gente considera que não tem chance nenhuma de malignizar, mas existe, é muito pequeno, muito infinita, que dá no útero, geralmente na mulher, após os seus 35, 40 anos, e que às vezes traz alguma sintomatologia muito desagradável, como o aumento da menstruação, as hemorragias, e a grande maioria deles acaba levando à cirurgia. Doutor Edson, o aparecimento do mioma está ligado à idade da mulher? Normalmente, o mais comum, o mioma aparecer na mulher em torno dos 40 anos ou talvez até um pouco mais. O ruim, o grave dele é quando ele aparece numa jovem mais recente, com seus 20 e poucos anos, 30 anos. Geralmente ele aparece em maior quantia, ele cresce mais nesse período, e a paciente ainda não teve seus filhos e deseja a gravidez ainda no futuro. Aí ele complica mais, porque o seu tratamento normalmente sempre é radical, né? Então, se você tem ele na jovem, ele é mais
difícil o controle dele e seu tratamento. Então o tratamento é sempre cirúrgico? O tratamento do mioma normalmente é cirúrgico. A grande maioria. Se você tem uma paciente jovem que deseja engravidar um mioma pequeno, você pode tentar um tratamento hormonal, ele regride, a paciente tem a gravidez, mas logo em seguida ele volta a crescer. Então é um tratamento temporário, definitivo não tem. Existe um tratamento também que não é a retirada do útero, que é feito no Brasil, acho que em 2 ou 3 lugares só, que ele, através dos vasos, das artérias, eles chegam até a artéria que nutre o mioma, esclerosa essa artéria, quer dizer, entope essa artéria, e o mioma não vai receber mais o sangue, não vai receber mais alimento, então ele vai morrer por falta de alimentação. Mas é um tratamento que não estou dizendo assim, feito no Brasil, 2, máximo 3 centros que faça isso. É muito raro e muito difícil. Normalmente o que se faz ainda é a retirada do útero ou, se desejar a gravidez, apenas a retirada do mioma. Valeu, doutor Edson. Lembrando que o doutor Edson Marchiori, ele é ginecologista, obstetra, ultrassonografista, sócio proprietário lá do Ultra Center, que fica vinculado ao Hospital São Paulo. Ele é sócio do Ultra Center com o doutor Juarez Marreiro, que está na mesma especialidade, tá? Valeu, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E a doutora Flávia Mello, também cardiologista, né? Doutora Flávia, uma cardiologista assim de primeiríssima linha, além de ser um ser humano fantástico, né? Tem um grande prazer, grande satisfação de ter a amizade da doutora Flávia. Doutora Flávia atende lá no Hospital São Paulo e também no CMC, tá? Obrigado, viu, doutora Flávia, por estar participando do nosso programa mais uma vez. E aqui vão algumas perguntas de pessoas que assistem ao nosso programa. Aliás, se você que está em casa, se você quiser participar, ligue aí 3443-4286, deixa a sua pergunta ou mande um e-mail para a gente, jusmarlustosa@gmail.com. O que é arritmia cardíaca, doutora Flávia? A arritmia cardíaca é o batimento do coração de uma forma ou mais rápida, ou mais lenta, ou fora do ritmo mesmo, né? O paciente com batimentos cardíacos abaixo de 60 por minuto, então 60 batimentos por minuto, é classificado como uma bradicardia. O paciente com mais de 100 batimentos por minuto, como uma taquicardia, né? Mas isso num valor absoluto, né? Não é num valor, isso depende dos sintomas do paciente em relação à frequência cardíaca. E quais os sintomas da arritmia cardíaca? O paciente com alguma arritmia cardíaca, ele vai ter sintomas de mal-estar, tontura, vertigem, muitas vezes uma sensação de nó na garganta, palpitação, cansaço aos esforços. Esses são os sintomas mais frequentes. E quais são as causas da arritmia cardíaca, doutora Flávia? Bom, nós temos causas relacionadas à própria anatomia cardíaca, então a própria condução elétrica do coração. O paciente tem uma alteração já genética, nasceu com aquilo e aquilo a gente vai diagnosticar e tratar. Outras causas são relacionadas à própria doença, outros órgãos, né? São relacionados ao metabolismo de outras glândulas do nosso organismo, como as doenças da tireoide, pacientes com anemia, com uma hemorragia aguda, com uma infecção, ou infecção da própria cardíaca, com uma infecção de outras formas. Então, existem causas primárias cardíacas e causas secundárias. Doenças das válvulas, malformações congênitas, são causas de arritmia. O estresse, a ansiedade, são outras causas de arritmia também. Doutora Flávia, como que é feito o diagnóstico e o tratamento da arritmia cardíaca? Bom, o diagnóstico, o cardiologista ele vai se basear, claro, nas queixas do paciente e no exame físico, exame clínico. Porém, existem alguns exames complementares. O primeiro e básico é o eletrocardiograma. Temos o Holter de 24 horas, que é nada mais que um eletro em 24 horas no paciente. Podemos fazer o estudo eletrofisiológico, que é um exame complementar, mais invasivo. E até o teste ergométrico para saber se o paciente tem arritmia com esforço ou não. Esses são exames complementares. Quanto ao tratamento, existem medicações. Como a maioria das arritmias nos jovens, pelo menos, são benignas, é muito frequente que não precisamos usar medicações, assim, orientações médicas, atividade física
e, nos casos específicos, medicações. Alguns pacientes com arritmias malignas, que são aqueles que têm sintomas, que têm cardiopatias e maior risco de eventos cardíacos, muitas vezes tem indicação de uso de marca-passo, de um desfibrilador cardíaco ou até mesmo de um procedimento chamado ablação, que é queimar o foco da arritmia, por meio de um exame mais invasivo. Valeu, doutora Flávia, obrigado, viu, pela sua participação. Lembrando que a doutora Flávia Melo, cardiologista, né, atende no Hospital São Paulo e também lá no CMC. Enfim, nós vamos para um bloco comercial agora, é rapidão, daqui a pouquinho a gente conversa com o professor mestre Fernando Freitas, ele é coordenador pedagógico do curso de Medicina da Facimed, um grande profissional, presentão para o programa de hoje. Você vai querer perder? Claro que não, eu volto rapidinho.